Vamos orar ao Senhor? Temos a certeza de que Ele se faz presente. Mateus 18, versículo 23 diz que aonde estão 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente, é uma promessa. E a palavra diz que Ele é fiel para cumprir, amém? Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença neste lugar. Sabemos que o Senhor habita em nós. Nós queremos ver a presença manifesta do Teu Espírito. Espírito Santo, fica à vontade. Venha acalentar os nossos corações. Venha nos encher até que possamos transbordar do Teu Espírito. Queremos bendizer ao Teu santo nome. Queremos Te engrandecer, Senhor. Porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Senhor, nós entregamos agora tudo que nós temos, tudo que somos. Deixa o Espírito fluir. Espírito Santo, clamamos Tua presença. Fica à vontade, Jesus. Fala conosco essa noite, Senhor. Seja entronizado em nosso meio, Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, para fazer segundo aquilo que Te apraz. Adore ao Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Comece a engrandecer o nome dEle. Comece a engrandecer o nome dEle. Cantamos santo, cantamos santo. Jesus, Tu és, Jesus, Tu és, Jesus, Tu és santo. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. A alegria de toda a terra, é o Senhor, é quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em Teu infinito
vozes. Queremos o teu nome. Te agradecemos, Jesus. Somos gratos a ti, Jesus. Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Aleluia. Só tu és o Deus Eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande e não há outro como Ele. Santo, Santo, digno de adoração, Cordeiro e Leão, Senhor, 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 entronizado. Ele é Rei, Ele é Rei. Aleluia. 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 Feche seus olhos, queridos. Esse nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós queremos engrandecer o seu santo e poderoso nome. Para isso nós nascemos com esse propósito de glorificar a Deus, de poder exaltar a sua grandeza, a sua majestade, com o coração grato, porque as misericórdias do Senhor se renovou em nossas vidas nesse dia. Por isso estamos aqui, Pai, para te adorar, para glorificar o teu santo nome, para buscar o Senhor intensamente, Deus, do profundo do nosso coração, nosso espírito. Nós queremos ser tocados nesta noite, para que possamos dar a Ti o devido louvor, a devida honra, a devida glória, Pai. E enquanto nós te adoramos, Senhor, trabalhe em nós nesta noite. Começa a arrancar de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Começa a tirar do nosso ser tudo aquilo que não procede da verdade. Pois nós estamos aqui para receber a semente viva, a semente espiritual, Senhor, pelo qual nós fomos evangelizados. Que essa semente possa crescer em nós nesta noite e o Teu nome ser engrandecido e glorificado na terra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, repreendendo toda obra maligna, tudo aquilo que não procede do Senhor. Nós repreendemos todo o ataque das trevas, todo o avanço de Satanás. Nós paralisamos agora no poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Queridos, entregue mesmo. São momentos que nós relaxamos completamente e descansamos no Senhor, meditando na sua grandeza, Criador dos céus e da terra. Que esse louvor seja uma verdade em nossas vidas. Queremos o Teu nome engrandecer. Aleluia. Sinta esta presença maravilhosa. O Senhor ainda está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Coloca toda a sua emoção neste momento, desse encontro maravilhoso com o Senhor. Coloca toda a sua fé em ação, para que esta palavra, que é espírito e vida, ela possa fluir dentro do seu interior, e você saia daqui deste lugar, não como você entrou, mas melhor, mais vivo, mais comprometido com o Senhor, mais aliançado com a palavra, mais faminto da palavra. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar juntos dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pela vereda da Tua justiça. Por amor ao Teu nome eu te peço, perdoa agora, meu Deus, todos os meus pecados que eu tenho cometido contra Ti.
pecados por pensamentos, por palavras, por obras, por omissão. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Nós declaramos e afirmamos que nós estamos reunidos neste lugar. É no teu santo e poderoso nome. O Senhor nos prometeu que todas as vezes que nós nos reuníssemos em 2 ou mais pessoas no mesmo lugar, o Senhor disse: eu estou no meio de vós. Senhor Jesus, aceita o meu louvor, aceita a minha adoração. Ministra nesta noite, Senhor, sobre o meu coração, em nome de Jesus. Levanta sua mão para o alto, para Satanás, príncipe das trevas, sedutor do mundo. Em nome de Jesus, todas as suas obras contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu ministério, contra a minha saúde, em nome do Senhor Jesus, obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra, seja desfeito agora. Toda obra contra a minha nação, todo plano, projeto maligno, seja desfeito agora, no poder que há no nome de Jesus. Nós amarramos agora toda a obra do mal e determinamos: sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha igreja, sai das minhas finanças, sai do meu ministério, em nome de Jesus. Vai para o outro lado da linha, permaneça lá, amarrado e sem força. É uma ordem que estamos dando, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, dê um glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus e glória ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos declarar o que está no nosso coração? Já está no nosso coração. Malaquias 3, versículo 8. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa. Aleluia, é a palavra de Deus, né, irmãos? É a palavra de Deus que nos faz prosperar em todas as áreas da nossa vida, não é só na vida financeira. Quando nós servimos a Deus pela obediência à sua palavra, como Ele mesmo declara na sua palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai, e eu, o Pai, veremos e faremos nele morada. Nós somos a habitação de Deus. Quando nós cremos na palavra e colocamos ela em prática, né? Nós praticamos a palavra. Então tira seu dízimo, a sua oferta. É uma semente viva. A vida está na semente, né? A semente é a palavra. Essa semente foi lançada em nós, e aquele que recebeu essa semente viva, ele tem prazer. Ele não dá por medo, por obrigação, nem por barganha. Ele tem prazer em dar, em devolver a Deus aquilo que é de Deus. Amém? Tira a sua oferta em nome de Jesus. Nós vamos estar orando. Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te louvar e adorar, exaltar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Queremos honrar a tua palavra, queremos honrar essas promessas, é para aqueles que creem. E o Senhor mesmo diz: trazei na casa do Senhor todo o dízimo, todas as ofertas,
No nome do Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor não precisa de dinheiro, mas o Senhor nos pede, ó Deus, para contemplar a nossa fidelidade, a nossa fé. Por isso nós queremos apresentar essas ofertas, os dízimos, os ofertantes, os dizimistas, aqueles que têm trabalhado, que têm investido no teu reino, para que o teu reino cresça em todas as partes da terra. Santifica essa semente tão preciosa, conforme está escrito, que ela produzirá 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, santifique não somente as ofertas e os dízimos, mas as mãos que estão ofertando e dizimando, a casa daqueles que estão ofertando e dizimando, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode trazer a sua oferta, em nome de Jesus. Boa noite a todos, amém, graça e paz, que o Senhor continue nos abençoando ricamente, no nome de Jesus, amém. Queridos, quem está feliz com o Senhor? Amém, glória a Jesus. Jesus é bom demais, mas bom mesmo. Queridos, quem é que gosta de comunhão? Amém, comunhão é bom, né? Mas você sabe que comunhão não é só comer juntos, né? Sim ou não? Tem pessoas que acham que ter comunhão é só comer. Ter comunhão vai muito mais além do que comer junto. Comer você come no restaurante, come em qualquer outro lugar. Então eu quero falar um pouquinho nessa noite, quero que a gente venha discorrer um pouquinho nessa noite sobre unidade. Esse princípio tão poderoso que eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quem aqui já ouviu, ou até mesmo, talvez já tenha até falado, porque ninguém está isento de não ter dito, essa igreja não tem unidade, na igreja a gente não vê unidade, como é difícil ter unidade. Isso é uma questão muito comum, muitas vezes na igreja. Eu estou falando da igreja porque é o lugar onde nós mais esperamos que tenhamos a unidade. E às vezes, irmãos, a falta de não ver a unidade e não viver a unidade é porque o entendimento do que é unidade está desfocado dentro de nós. Muitas vezes, o que chamamos de unidade não é unidade bíblica. Por quê? Enquanto vocês estão procurando aí, eu quero fazer essa introdução. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 42 ao 47. Irmãos, por quê? Unidade. Quando fala-se de unidade, a gente pensa logo em todo mundo junto, todo mundo focado, todo mundo se dedicando, e às vezes nós não conseguimos ver isso. E quando, por exemplo, a gente tinha algumas celebrações, a festa das cores, por exemplo, quando a supervisão ela se unia para poder dar o seu melhor para a glória de Jesus, aquela festa da colheita maravilhosa, a gente até falava assim, nossa, como a gente tem unidade. Mas às vezes não era a unidade mesmo, era apenas um momento de união para ter um resultado que nós esperávamos. Porque não basta ter um momento de unidade, nós precisamos ter uma vida em unidade. A igreja não foi chamada para apenas ter alguns relapsos de suposta unidade, no qual acreditamos, não, agora vai, e depois não foi. A igreja desde o início, Jesus ele veio para quê?
para atrair todos e de todos fazer um só, que é a igreja, o seu corpo no qual ele é o cabeça. E é um grande desafio, o desafio da unidade. Então, você que encontrou, quero ler esse texto aqui em nome de Jesus. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 a seguir. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles quem? A igreja, os discípulos, e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui a gente vai deparar com o início da igreja, pós-morte, pós-ressurreição, pós-ascensão de Jesus. Aqui começa Lucas a narrar como era a vida diária dos irmãos. Então eu quero dar uma definição aqui bem breve. Uma definição de união significa ligação, associação, acordo, pacto entre dois ou mais elementos visando uma convivência estável entre eles. O que é uma união? Você já viu que a pessoa, quando vai casar, tem uma união estável, a união de compartilhar os bens, parcial? É uma união. O casamento é onde o homem e a mulher decidem se casar, é uma união. Dos dois vamos fazer um. A Bíblia vem falar que eram dois, homem e mulher, e ambos vão ser uma só carne. Então é um pacto, onde você pega duas pessoas, dois elementos e encontram. Mas nem sempre a união ela é revertida na unidade. Você conhece casais que não dão certo porque pensam 100% oposto um do outro? Falta união? Não, falta unidade. Por quê? Porque eles já se uniram por meio do pacto. O que eles não entenderam é que após a união precisa vir a unidade, que não tem nada a ver de pensar igual. Quem pensa igual ao outro? Ninguém pensa igual a ninguém. Nem você mesmo, nem eu mesmo conseguimos pensar igual o tempo todo. Pode desligar, por favor? Nenhum de nós conseguimos fazer isso. Nem gêmeos, ninguém consegue. E aí hoje tem a incompatibilidade de gênero, e tem um monte de nome que vai se dando quando as pessoas não se dão certo. Mas muitas vezes é a falta de entendimento que no casamento é muito mais do que um homem e uma mulher decidir casar. Eu estou pegando esse exemplo porque é o exemplo mais claro de Jesus e a igreja, porque em Efésios Paulo vai falar sobre isso. Como o casamento, assim também será na volta do Filho do Homem, que será o quê? Como o marido, como o noivo aguarda a noiva, assim também o Senhor aguarda a sua noiva. Então, quando eles decidem pela união, eles precisam reverter isso em unidade. E o que é unidade? Vou dar uma definição aqui breve. Ação coletiva, lembra, união é duas ou mais pessoas, então está no coletivo. Então o que é unidade? Ação coletiva orientada para o mesmo fim. Agora começa a mudar. Por quê? Porque agora o coletivo pensa e trabalha para o mesmo propósito, sinergia. E eu vou te dar um texto bíblico. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, 11 e 14, para a gente entender o princípio. Jesus primeiro ele nos uniu, trouxe essa união. Vamos lá. Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 11 ao 14. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circunciso na carne, por mãos humanas. Quem eram os da circuncisão? Aqueles que estavam debaixo da aliança feita, que o Senhor fez lá com Abraão, que depois veio a circuncisão.
naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, união, dois se tornando um. Aí o versículo 14, porque Ele é a paz, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Esse foi o primeiro ato da morte de Jesus na cruz. Qual foi? A reconciliação. Trazer o perdido para dentro da aliança. Então o Senhor, Ele trouxe grego, bárbaro, cítara, gentil, todos os povos. Ele uniu por meio do sacrifício da cruz. Então Ele atraiu, isso é a união. Ele trouxe todos para Ele. Mas não pode e não deve ficar somente na união. Agora, a união, ela precisa dar um passo além. E esse passo além é o quê? É a unidade. E como é difícil viver em unidade. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Isso em todas as esferas. Seja na família, na empresa ou na igreja. Quanto mais se cresce, mais difícil é viver a unidade. Sim ou não? Mais difícil. A igreja cresce, aí tem muitos departamentos. Cada departamento, se não entender a unidade, cada um trabalha para si. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer, porque Deus deu uma visão, porque Ele sentiu de Deus, então Ele tem que caminhar aqui. E aí a igreja está falando assim, esse é o ano do clamor. Dando o nosso exemplo aqui. Deus deu para o nosso pastor que esse é o ano do clamor. Então qual que é o nosso projeto dentro da unidade? Em que todos pensem e trabalhem pelo clamor. Aí quando a gente depara com a terça do clamor, cadê os grupos? Quando a gente depara com a vigília da sexta, cadê os ministérios? Está me entendendo? Por quê? Porque a gente não abraçou a visão da unidade. Porque se eu abraço a unidade, eu preciso procurar de Deus uma visão para o ano. Se eu sou líder de um departamento, e aí o meu pastor, ele teve uma visão de Deus, esse é o ano do clamor, qual que é o meu papel agora, irmãos? É pedir a Deus uma direção? Claro que não, Ele já deu, agora o meu papel é o quê? Deus, como eu vou me enquadrar dentro da unidade para essa visão? Eu preciso agora trabalhar com o meu grupo entender que esse é o ano do clamor, eu não tenho que criar um novo método, irmãos. Por quê? Porque nós já temos uma direção, nós já estamos unidos, o que nos falta é a unidade muitas vezes, e sem unidade nem nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque a Bíblia diz que um reino dividido ele subsiste, é um reino, mas ele está dividido por quê? Porque falta unidade. O que é divisão? Vamos lá, me ajuda a pregar, o que é divisão? Duas visões. Já viu quando um pensa assim e o outro pensa colar? Vai dar certo? Não vai, porque um puxa para aqui, o outro puxa para ali, um puxa para aqui, um puxa para ali, e depois no final gastou energia e não saiu do lugar. É como ficar numa balança, ou numa gangorra, você faz esforço para tentar pegar um voo, mas você não sai do lugar, porque falta unidade. E nós lemos aqui sobre a união. Agora olha para você ver que a união, depois que Jesus ele trouxe a união, Ele agora precisa transformar isso em unidade. Isso está repleto no Novo Testamento de versículos falando sobre isso. O apóstolo Paulo falou muito sobre a unidade, que esse é o propósito, a gente conservar a unidade, esforçar pela unidade. Ainda em Efésios aí, no capítulo 4, versículo 3, olha um pouquinho sobre unidade. Aí ele vai dizendo para a igreja, Efésios 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, não existe unidade aonde há contenda. Não há. Porque a unidade e a paz estão juntos. Estão juntos. Não tem como separar. E eu preciso me esforçar, e está falando para a igreja,
no mesmo espírito. A Bíblia fala o seguinte, irmãos, hoje há uma discussão, há um esforço muito grande, pessoas querendo dizer quem está certo, quem está errado, e no final quem perde é o reino. Porque a Bíblia diz que há um só Espírito, um só Deus, um só um Pai, um só batismo, uma só fé. E está tanta gente querendo provar que está certo ou que está errado, e fica perdendo tempo, ao invés de a gente colocar nossa força e o nosso foco para a unidade, que é o quê? Como pedras bem ajustadas, pedras sendo edificadas sobre o fundamento que é Cristo, sendo realmente construídos para a habitação do nosso Deus. Olha como é fantástico no texto de Atos, havia comunhão, havia unidade, tudo era comum, todos caminhavam para a mesma direção. E o que acontecia lá? Havia sinais, prodígios no meio da igreja. Havia algo extraordinário, por quê? Porque eles caminhavam para a mesma direção. Não quer dizer que todos pensavam igual, irmão, pois não pensavam. Em Gálatas, por exemplo, no capítulo 3, você vai encontrar Paulo e Pedro divergindo de ideias. E aí você vai ver lá em Atos capítulo 15, foi aonde então fez o primeiro concílio da igreja, para discutirem quem está certo ou quem está errado. Eles não estavam querendo dizer que Paulo era mais espiritual ou Pedro mais espiritual, eles queriam dizer assim, irmão, do jeito que está não dá para ficar, nós temos que corrigir a rota. Não adianta a gente pregar aqui e você querer pregar acolá. Vamos lá, o que é que o Espírito diz para a igreja fazer? E aí Tiago, cheio do Espírito, vai falar assim, não, aos gentios, eles vão se abster das coisas contaminadas, das relações sexuais ilícitas e de comer sangue, e o resto bola para frente. O que eles fizeram? Unidade, entenderam, irmão, não vão parar de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado. Colossenses, Paulo vai dizer, está cheio de gente gastando tempo, discutindo sobre festas, sobre luas, sobre se pode comer, se não pode comer, e aí assim, tudo que se apresenta em oração é santificado a Deus. E aí queremos provar, não, porque está escrito, irmão. E às vezes as almas estão se perecendo, e a gente está de braço cruzado discutindo aquilo que não leva ninguém para o céu. E isso não é unidade, pode ser união. E aí eu quero passar um pouquinho aqui sobre koinonia. Aqui o termo aqui, quando vai falar de comunhão, fala de koinonia, que é uma palavra grega, que vem falar de quê? De companheirismo, de unidade. Koinonia, irmãos. Falta no nosso meio mais koinonia. Às vezes nós não temos paz nem com um grupo de 20 pessoas. Tem irmão que nem conversa com outro irmão, congrega no mesmo lugar e estão dizendo que vão para o céu. Como que a gente pode falar que nós estamos lutando pelo vínculo da unidade na paz? Irmãos, divergência todos vamos ter o tempo todo. Provérbio vai dizer isso, como amizade é como ferro, ele vai batendo e vai se afiando. Às vezes quem você menos gosta é quem mais te ajuda a crescer, porque te fala a verdade. Porque quando as pessoas estão nos bajulando é bom demais, mas quando alguém fala assim, você é chato demais, você é inconveniente, e às vezes nós somos mesmo inconvenientes, mas nós não gostamos de ouvir a verdade. E aí ao invés de eu pegar aquilo e falar assim, realmente eu acho que eu sou inconveniente, eu acho que as pessoas só não têm coragem de falar o que o irmão falou, obrigado irmão, você me ajudou a crescer. Por que eu estou dizendo isso? Porque Provérbios vai falar que nós devemos considerar o Senhor em todos os nossos caminhos, em tudo Deus está nos ajudando a crescer, irmãos. Só que muitas vezes nós somos rebeldes, nós somos orgulhosos. Quantas pessoas quebram a cara porque são orgulhosos? A pessoa fala assim, não faça isso. A pessoa sabe que está errado e fala assim, não dá nada não, senhor. É só uma vez. Mas ele no fundo sabe que está errado, mas ele só não dá o braço a torcer e fala assim, não, obrigado, eu estava pisando na bola. Sabe por quê? Por causa do orgulho. E aí eu quero entrar um pouquinho nessa questão, por que que nos falta muitas vezes a unidade, irmão? Quem aqui já ouviu falar no princípio do purê de batata? Quero falar um pouquinho sobre purê de batata. Estamos dando atualizar um pouquinho dos nossos pilares. O que é o purê de batata? É justamente essa koinonia. Quando a dona de casa ou o dono de casa vai lá na verdura e compra batata, você vai lá e seleciona as melhores, não é assim? Quando você põe tudo na sacola, ali você tem unidade ou você tem uma união de batatas? Uma união. Mas qual que é o objetivo para poder ter um purê? Amalgamar elas, né? Amassar elas, para se tornar uma. Quando está em união, você consegue ver qual que está torta, né? Qual que é menor, qual que é maior, qual que tem furo.
Consegue ou não consegue? Só que quando elas estão em união, elas estão mais maleáveis ou mais resistentes? Resistentes. Não está resistente? Elas até estragam uma outra, apesar de estar em união. E como é que você tem que fazer para poder chegar ao objetivo do purê de batata? Esse princípio é um princípio que dentro do MDA se usa falando justamente para poder simplificar de uma forma entendível para todos sobre o valor da unidade quando chega à unidade. Então você vai lá e coloca ela então num recipiente, pega uma bacia, né, uma vasilha de água, põe água e põe no fogo e põe as batatas lá dentro, não é assim? Até elas ficarem maleáveis. Então, o que Jesus ele fez? Ele nos trouxe para perto e nos colocou todo mundo como igreja. Ele nos abraçou. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Pode vir todos, eu estou de braços abertos esperando todos. O que ele fez conosco? Comigo, com você. Vem para cá, você que não tinha jeito, você que ninguém acreditava, vem. Eu te quero comigo. Mas não basta só eu vim. Agora ele tem um processo para a minha vida. Não basta eu falar assim, eu quero Jesus porque eu quero ir para o céu, amém. Esse é o primeiro passo. Mas a caminhada não para aí. E agora, no próximo passo, a Bíblia vai dizer que ele vai nos provar no fogo como prova o ouro. Sim ou não? Não está na Bíblia? E aí vamos trazer para o princípio do purê de batata. Você vai aquecer a água, vai ferver, a batata está lá dentro. E para ela poder ficar bem maleável, tem que estar bem quente. Tem ou não tem? Então, irmão, quanto mais quente, quanto mais fogo ele colocar aí para poder te amolecer, melhor você fica. Mais perto você está de ficar da posição que ele quer que você esteja. Só que o nosso maior problema é que quanto mais fogo ele coloca, a gente quer pular fora. Paulo vai dizer assim: apresentai-vos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Qual que é o problema desse sacrifício? Que ele está vivo, quando começa a esquentar ele pula fora. Põe uma galinha viva na panela para você ver. Quer sair vazado, irmão. Ela fica lá. O que primeiro você tem que fazer? Matar. Por isso que quem quiser vir após ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Quem quiser ganhar a vida precisa perder. Se eu não estiver disposto a matar o velho homem, eu nunca vou ter o privilégio de sentir o que o novo homem pode sentir em Cristo Jesus. Irmão, sentir o gozo do Espírito, sentir a paz que excede todo entendimento, saber que você nunca está só, saber que o Espírito que está lá com o Senhor, que estava lá no Gênesis, falando assim, façamos o homem, agora ele está assim, que lugar bom de morar é dentro de você. Não tem como se eu não deixar o velho homem para trás. E agora pulamos dentro desse caldeirão que é a igreja, e o fogo está lá. A água é o que? É a palavra. Paulo ele vai dizer que nós já estamos limpos pela palavra, pela água pura. Quantos crentes que você conhece que não gostam de Bíblia? Nada contra, viu, irmão? Amam qualquer outra coisa, menos palavra. Amam cantar, amam dançar, amam orar. Está tudo correto. Só não está correto não amar a palavra. Porque é pela palavra que nós somos limpos. Se eu não amar a palavra, irmão, tem pessoas, por exemplo, que eles participam de tudo no culto, menos na hora da palavra. Na hora da palavra eles arrumam assunto, vão conversar, vão fazer qualquer outra coisa. Eu já vi pessoas, por exemplo, que só vem, bate o cartão no momento, depois vai embora, porque não, agora vai pregar, eu já vim de manhã. Irmão, eu penso o seguinte: se Deus me trouxe aqui de manhã, de tarde, de noite, é porque Deus tem alguma coisa para falar comigo, Ele quer pôr mais fogo. Às vezes eu estou muito duro ainda. E você, agora eu vou ter que intensificar um fogo aí para você, porque o seu negócio está feio, filho. Um culto só não está resolvendo, não. Eu tenho pressa em te mudar. Então tem que ficar atento à palavra. E agora coloca fogo, coloca fogo, coloca fogo. E agora, quando a batata está no jeitinho, o que faz? Você, descasca, não é assim? E é duro, irmão. Tirar a nossa casca é duro. É ou não é verdade? Viver a transparência é duro. Irmão, seja sincero. As pessoas veem o que está dentro de nós sem a gente usar máscara. Quando a gente precisa ser quem nós somos, meu Deus. Tem um livro
que é muito bom, que fala sobre transparência, a arte de viver sem máscara. Irmão, quando as pessoas vão nos conhecer como quem nós somos, aí você vai falar assim, esse aqui sou eu. Porque com máscara, irmão, viver quem nós não somos é muito fácil por alguns minutos. Mas quando está convivendo, a gente vai descobrir quem é a pessoa. Quando a pessoa está lá naquele fogo, está aqui no movimento, irmão, todo mundo é santo, todo mundo é cheio de Jesus, todo mundo quer fazer missão, todo mundo quer avançar. Mas quando começa, pisa no calo, fala não. A pessoa fala assim, não, eu quero uma oportunidade. Fala assim, nesse culto não dá para te dar oportunidade hoje, porque tem que carregar. Nossa, mas a igreja agora mudou. A igreja agora não sei o quê. É desse jeito que acontece, mas isso não é a igreja, é Jesus tratando com você, mas você não entende. E se você não entender isso, você não vai mudar nunca. Qual é o nosso maior problema de falta de unidade na igreja? Porque falta unidade em casa. A igreja e a sociedade é um reflexo dos lares, irmão. Quem não é submisso aos pais, nunca será submisso à sua autoridade fora da casa. Ele pode até por um momento dizer, eu estou respeitando, mas uma hora ou outra vai manifestar o espírito de rebelião, porque começa lá em casa. Começa em casa, irmão. Eu já vi casais falando assim, não, se não quer ir, problema, eu vou sozinho. Está errado. Eu posso até ir sozinho, mas eu não tenho que me orgulhar de estar indo sozinho, porque eu não sou melhor do que o outro. Eu tenho que dizer, hoje eu estou indo sozinho, mas eu estou orando porque meu cônjuge vai vir em breve. Não quer ir, problema, eu vou ir sozinho. Não é assim que funciona, irmão. Isso é orgulho, disfarçar de santidade, de religiosidade. Que nós não fomos chamados para andar sozinhos. Quando Deus foi salvar Noé, Ele mandou salvar Noé e sua família. A gente tem que voltar a valorizar o princípio da salvação coletiva. Mas para isso tem que ter unidade. E o fogo vai vindo, e o fogo vai queimando. E isso vai acontecendo, irmão. Quando mais a coisa vai apertando, é mais Jesus está trabalhando conosco. Mais Ele está trabalhando com você, mais feliz você tem que ficar. Por quê? Porque você está com fogo. Você não vê o fogo, mas você sente que tem alguma coisa te quebrando. Aí você fala, pastor, mas isso não tem lógica. Eu vou te mostrar que tem lógica. Eu te perguntei se quando a batata, você pega em união, ela está o quê? Mais resistente. O que Ezequiel 36 disse? Que o Senhor iria fazer? Tirar o coração de pedra, para poder dar um coração de carne. Pedra é o quê, irmão? Duro. Não deixa nada penetrar. Tem pessoas que você vai fazer um aconselhamento pastoral, você vê que a pessoa está totalmente caminhando para o abismo, e você dá um conselho de Deus, e fala assim, não tem problema, se eu quebrar a cara, o problema é meu. E ainda defende que está dentro de um propósito do Senhor. Tem como estar, irmão? São inimigos da unidade, coração endurecido, coração de pedra, coração insensível. Mas por isso que o Senhor disse que Ele ia tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, um coração maleável, um coração sensível, um coração tratável. Quantas pessoas perderam ótimas oportunidades na vida, não vou falar nem na igreja não, irmão, na vida, porque não tem um coração tratável. Eu já vi pessoas perderem bons empregos porque não tem um coração tratável, porque são orgulhosos. Isso não tem nada a ver com o diabo. Porque o diabo está fechando porta. Ele não tem poder para fechar porta nenhuma. Quem fecha muitas vezes a porta para nossas vidas somos nós mesmos. Nós somos o maior inimigo nosso, irmão. Por isso que tem que começar aqui, de dentro para fora. Tem que pegar um coração novo. Aí você fala, pastor, mas o que é isso? Eu vou te mostrar algo. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele estava fazendo o quê? Uma união. Ele chamou Pedro, Filipe, Bartolomeu, e foi chamando. Depois Ele teve que falar assim, agora eu preciso alinhar eles na unidade. E aí como é que eu vou te mostrar, como é que um dos pontos fortes, que Jesus mostrou para eles o valor da unidade. O que a Bíblia mais fala? Perdão. A Bíblia, ela é perdão, o centro da Bíblia, a mensagem é perdão. Se não fosse o perdão, nenhum de nós estaríamos aqui. O cerne da Bíblia é o perdão, irmão. Deus falou lá no Gênesis, começa lá no Gênesis, pecou, o que Deus fez? Ele perdoou, ainda falou assim, da mulher vai nascer aqui que eu precisar na sua cabeça. Quando Jesus ele vem, Ele perdoa.
Ele perdoa a mulher adúltera, ele perdoa aqueles que são pecadores. Aí os discípulos estavam entendendo. Sabe o que eles entenderam? Que Pedro chegou para ele e falou assim: Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar quem me ofende? Eles já estavam vivendo a unidade. Ele já tinha pegado a visão da unidade. Se o meu mestre é perdoador, se eu quero andar no caminho dele, eu também preciso aprender a perdoar. Isso é unidade. Eles andavam na mesma direção. E aí Jesus fala com eles o quê? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Entende a unidade, irmão? E Pedro era duro, mas ele estava absorvendo a unidade. Não bastava só estar perto com Jesus, ele precisa entrar dentro da unidade. E a igreja, ela precisa entrar no caminho da unidade. Por muito tempo se defendeu na igreja um lugar que você vem buscar a sua bênção, irmão. Nós temos que desconstruir essa falácia, porque a igreja é um lugar onde nós viemos para adorar a Deus, ser grato a Deus. Buscar a bênção, não é nem você tem que buscar a bênção, porque a Bíblia fala que quando você anda em obediência, a bênção te alcança. Você tem que parar de preocupar com bênção, tem que preocupar muito mais em santidade, porque bênção vai vir de reboque na sua vida. Enquanto você ficar preocupando em ser abençoado, você nunca vai ser quem Deus chamou para ser. Irmãos, isso é unidade. Por que foi que Moisés deu carta de divórcio, diz a Bíblia? Por causa de quê, irmão? Por causa da dureza de coração. A dureza continuando aí. Enquanto o homem estiver duro, irmão, o homem duro de coração, ele sai do ministério e vai para o outro achando que está fazendo a vontade de Deus. Não, eu não dei certo aqui não, porque minha visão é diferente. Amém, irmão, o jeito, cada um pensa do jeito que quiser. Mas muitas vezes não tem nada a ver com visão, é falta de oportunidade. Às vezes acha que a pessoa não valorizou como deveria ser valorizado, ou achou que ia chegar hoje, Deus já ia colocar sentadinho na janela, e não é assim que Deus faz. Quanto mais duro eu for, mais fogo Deus põe. Quanto mais duro for, meu filho, mais fogo Deus vai colocar, irmão. E quanto mais fogo Deus coloca, eu vou ter que passar por esse processo. A dureza de coração traz vários problemas, até o rompimento de alianças e pactos. Mas quando eu entendo a unidade, tudo muda. Tudo muda, irmão. O purê de batata, quando vai lá, aqueceu, voltando aqui para ele, para o princípio do purê de batata. Nós vivemos em células aqui há uns bons anos. Devido à pandemia, nós reduzimos os cultos nos lares, mas cremos em nome de Jesus que em breve o Senhor vai nos dar essa oportunidade de voltar para os lares e alcançar as famílias através das casas, em nome de Jesus, de uma forma mais madura, mais consciente. Irmãos, quando nós estávamos na célula, muitas vezes nós falávamos que tinha comunhão, mas na verdade nós tínhamos muita comida para comer e pouca unidade. Nós não tivemos a maturidade suficiente para entender o princípio da unidade. Comida nunca faltou, mas unidade muitas vezes foi escasso no nosso meio. Isso não foi um problema de Jesus nem do diabo, foi problema de falta de conscientização nossa. Nós como líderes, como anfitriões, como líderes de célula, como supervisores, como membros, não entendemos o princípio da unidade. Que muitas vezes nós ainda falamos assim: qual que é o nome mais doce do universo? Jesus! Qual é o segundo nome mais importante para nós? Família. Até falávamos, mas nós nunca oramos pela família com afinco suficiente para eles poderem chegar à salvação. Muitas vezes Jesus não foi o centro como deveria ter sido nas nossas vidas. Muitas vezes eu fui liderar a célula porque eu era apenas o líder e não porque eu amava Jesus. Isso vai refletir numa falta também de crescimento, porque o crescimento está ligado à comunhão, ao partir do pão, a perseverar na doutrina, às orações, ao temor, e Deus é que acrescenta que vão sendo salvos. Unidade. E aí quando você pega a batata, você está com ela bem mole, você agora vai o quê? Tira a casca. E depois que tira a casca, você une e vai, vai amalgamar ela. Vai amassar ela, irmão. E quando você amassa, ela se torna um só, aquilo vira uma massa só. Agora você não consegue ver mais qual era maior, qual era menor, qual era mais bonita, qual era mais feia. Você consegue ver só um purê. Sabe o que eu entendo, irmão? Sabe qual é o termômetro de nós como igreja para entendermos se nós temos ou não unidade? É quando meus interesses são menores do que o interesse do outro.
É quando as pessoas olharem para mim, eles não vão me ver eu, mas vão ver o coletivo. É quando eles olharem para nós, eles não vão ver uma pessoa, eles vão ver um coletivo. É quando olhar para a igreja e falar assim, nossa, essa igreja toda ama. Essa igreja toda consegue entender o valor da unidade. Essa igreja toda caminha para o mesmo propósito. E às vezes nós falamos que falta visão de unidade na nossa liderança, irmão. Eu quero dizer para você uma coisa: viver em unidade é muito mais além do que o líder ter uma visão de unidade. É nós, como liderados, encararmos a unidade e viver a unidade. Pastor Antonino está aqui há uns bons anos. Tem muitos que dizem que são ovelhas dele, mas não congregam e nem submetem a voz de direção dele. Nunca são ovelhas. Podem até dizer, mas são bodes. Pode parecer duro, mas não é. Porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Fora disso é fora de Bíblia. Se está fora da Bíblia, tem que ser outra coisa a não ser ovelha. Impossível alguém bater no peito. Não, pastor, eu sou lá da sua igreja. Ele fala assim, mas você é da nossa congregação? Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você lá? Não, eu estou meio assim, dando umas voltas. Não, então você não congrega lá. Você gosta de lá. Você me tem como uma referência. Mas você ainda não entendeu que você precisa andar do meu lado. Isso é unidade. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos encostamos em bons líderes. Porque dizer que é ovelha do pastor Antonino é bom para mim. Por quê? Porque eu sei que ele é um pastor de integridade. Ele é um pastor sério. Por que a gente não é pastor de alguém que é mau caráter e que está no escândalo? Porque queima o filme. Me associa àquela pessoa. E se eu me associo àquela pessoa, as pessoas vão pensar que eu sou igual a ela. Entendem? Só que muito mais do que falar que é ovelha, nós precisamos andar junto com o nosso pastor. Unidade. Unidade, irmão. Nós estamos aqui em unidade. Muito mais do que levantar a mão e dizer assim, eu aceito Jesus. É eu entender, agora esse Jesus que eu aceitei, ou melhor, que Ele me aceitou, eu preciso agora aceitar os princípios dEle, para eu poder viver como Ele viveu. Vai além, irmão, do que levantarmos uma bandeira e falar, não, sou crente. Hoje nós somos muito evangélicos, mas poucos cristãos. Nós somos maioria, eu sou evangélico, eu sou crente, mas poucos podemos dizer que somos cristãos, de verdade, perdoando, amando, porque Jesus ele nos deu um novo mandamento. Ele não falou assim, isso é uma opção, não falou isso. João 13 ele diz assim, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para que o mundo creia que eu vos enviei. Isso não é uma opção, irmão. Amar o próximo não é uma opção, é um mandamento. Se é mandamento, eu tenho que cumprir. E a gente fica falando que amar o próximo, não, eu amo quem eu quiser. É o direito que você tem, você só não pode bater no peito e falar que você está vivendo aquilo que Jesus quis para a sua vida. Eu e você podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos. Isso é problema nosso. Só que um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e prestar conta da vida que Ele nos confiou. O que eu fiz com essa vida? É aí que está o cerne da questão, irmão. Ninguém vai entrar no céu criando seus próprios padrões para entrar no céu. A entrada no céu só tem uma porta que se chama Cristo, só tem um caminho que se chama Jesus, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, ponto final. Não tem jeitinho, não tem outra forma, não tem como você entrar com uma liminar lá diante de Deus e falar assim, eu estou com uma liminar aqui porque os tempos mudaram e eu preciso entrar no céu porque os direitos são iguais. Ele vai dizer assim, os direitos são iguais, a mensagem foi a mesma, você não tomou vergonha na sua cara porque você não quis. É verdade, irmão, que você quis viver no pecado, você quis viver a sua vida do seu jeito, você quis os prazeres da carne, quis amar mais o mundo do que a mim, então agora você não tem direito. Você não quis ter unidade com o corpo. Irmãos, é impossível quem fala que tem unidade não querer viver em igreja. Hoje está na moda, os desigrejados, as pessoas dizem, não, eu não preciso de igreja, mas no fundo tem uma ferida, uma decepção com líderes, com pessoas que eles acreditaram, que feriram, e agora eles acham que todo mundo é errado. E aí eu vou te mostrar uma coisa,
Eu falei sobre o purê para ter o purê, todas as batatas têm que estar unidas, depois você tem que colocar todas na panela. A igreja é a mesma coisa, também estávamos distintos, cada um no seu lugar, Jesus nos trouxe todos para o mesmo corpo. Provérbios 18 diz o seguinte, irmãos, que aquele que se isola, busca os seus próprios interesses e luta contra a verdadeira sabedoria. Tem jeito de eu falar que tem unidade se eu vivo isolado? Porque unidade é o quê? É unir forças para buscar o mesmo objetivo. Tem pessoas que não querem se envolver na igreja. Eu já vi pessoas dizendo, não, eu gosto de congregar bem longe de casa, porque lá não precisa de envolver com nada. Mas o problema não é você se não envolver, irmão. O problema é que tem ferida aí na sua alma que precisa ser curada. Porque a falta de envolvimento está camuflada de uma ferida que veio. Ninguém nasceu para ficar só, o próprio Deus falou isso quando criou o homem. Está na Bíblia. Não é bom que o homem viva só. É impossível alguém que falar que vive só e é feliz. Ele tem feridas, só que muitas vezes a casca é tão dura que ele não quer aceitar. O problema, irmão, não é você não agarrar as oportunidades, é não ser curado, porque é impossível. Eu busco o meu interesse, eu vou na igreja porque eu amo a Deus, eu temo a Deus, mas eu não concordo com nada, porque eu vivo a minha vida, a vida é minha, eu faço do meu jeito, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Irmãos, acenda um sinal de alerta no seu coração. Se esse isolamento não é reflexo das feridas que estão na sua alma, das raízes de amargura que ainda estão dentro de você. E Jesus não quer que ninguém fique só, irmão. Os discípulos foram de 2 em 2. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele está presente. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Irmão, comunhão está no coração de Deus. Unidade está no coração de Deus. Viver só, a Bíblia fala que está lutando contra a verdadeira sabedoria. E quem que é a verdadeira sabedoria? Cristo. Ele é a sabedoria plena. Não fique isolado. Mas às vezes esse isolamento é reflexo de uma criação, não é culpa sua, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer para você que há cura para você. Eu quero que você entenda que tudo que te falta não é oportunidades, é cura. Mas para que Jesus possa te curar, você precisa deixar Ele curar a sua alma, curar você, tirar o coração de pedra. Você precisa perdoar aqueles que te ofenderam, porque muitos se isolam por causa de uma criação, porque os pais o ensinaram assim, a sociedade ensinou assim, sofreu muito bullying, sofreu muita rejeição, sofreu muito que ele prefere se isolar como mecanismo de defesa para não sofrer mais, mas no fundo ele está sofrendo. Ele faz tudo isso para não sofrer, mas ele sofre muito. E não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade do Senhor para as nossas vidas é que nós venhamos viver em união. Embora sendo muitos membros, todos estamos ligados no mesmo corpo, cooperando uns com os outros, para um fim maior, que é cumprir o desejo de Deus, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Comunhão, koinonia, unidade. E você talvez possa estar perguntando, pastor, mas eu não estou entendendo ainda, me falta ainda algo. E Jesus realmente, ele estava preocupado com a unidade. Eu quero finalizar para a gente poder orar com a oração de Jesus. Jesus orou pela unidade. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 17, que é chamada como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. João 17, 22. Aleluia. O Senhor, Ele é bom. Deixa o fogo do Senhor te queimar, irmão. Quando o fogo vier, irmão, não corra do fogo não, é porque Deus está trabalhando. É porque Ele está nos quebrando. Ele está nos amolecendo. Ele quer tirar a casca. Ele quer nos colocar mais do que no mesmo lugar, mas unidos no mesmo propósito. João capítulo 17, versículo 22, seguido diz assim, a oração de Jesus: eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam
dois, é assim? Para que sejam um, como nós o somos. Um é o quê? É a união de dois, se tornando um só pela unidade. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na diversidade, na contenda, na divisão. Aperfeiçoados em quê? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oh, irmão, isso é lindo. Irmãos, vem comigo numa viagem. Sabe quem mais prega contra Jesus? Sabe quem mais impede o pecador de vir até Jesus? Aqueles que lutam contra a unidade. Pega essa aí. Qual que é o maior desafio? Ganhar almas. Todo mundo vai ganhar alma é muito difícil. Olha a chave para sua família ser salva, para nosso bairro ser salvo, para nós alcançarmos as pessoas. Olha a chave que Jesus deu. Pega essa chave aí, isso tem que virar dentro de nós. 23. Eu neles, eu quem? Jesus. Jesus é quem, irmãos? O verbo. Sim ou não? O verbo que se fez carne. O verbo é quem? A palavra. Eu neles. Se a palavra está dentro de mim, ela está aqui dentro de mim. Paulo vai dizer isso. Essa é a palavra que confessamos, que cremos. A palavra está perto de ti, no teu coração. Está aqui. E eu confesso, ela está aqui dentro. Na nova aliança, Hebreus vai dizer que ele vai inscrever a palavra no nosso coração. Jesus em mim. Como que eu sei que ele está em mim? Quando a palavra está dentro de mim. Ele está aqui dentro. E tu em mim. Tu está dizendo quem? Deus, que ele está orando para Deus. Então, se ele está dentro de mim e Deus está nele, onde é que Deus está? Em mim também, ué. Sim ou não? Porque Deus está na palavra. E ele está morando dentro de mim. Olha que forte. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, se eu tenho a palavra, se eu tenho Deus, Deus é o que, irmãos? 1 João, vamos lembrar, Deus é o que? Deus é amor. Deus é amor. Então quem tem Deus tem o que? Amor. Quem tem amor tem ausência de ódio, porque os dois não podem estar juntos. Só vai ter ódio quem tem falta de amor. Quem tem amor nunca vai ter ódio, porque ambos não combinam. Quer se livrar do ódio, da amargura? Encha-se do amor. É impossível quem tem o amor odiar o próximo, sim ou não? Porque não posso odiar o próximo se eu estou cheio de amor. Se eu estou cheio de amor, a única coisa que eu sei fazer é o quê? É amar, irmão. Olha a chave, olha a chave. Deus é amor. E se eu recebo, ele vai, a fim de quê? Para nos aperfeiçoar na unidade. Lembra que Paulo disse? Que nós temos que nos esforçar pela unidade, que é o vínculo da paz. Para viver em paz tem que ter amor. O famoso paz e amor, né? Impossível eu não ter amor e viver em unidade. Então, o aperfeiçoamento. Para que o mundo, quem é o mundo? Aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Porque se você depois vai ler na sua casa essa oração, que ele vai falar assim, eu não oro somente para esses, mas eu oro também para aqueles que hão de vir. Ele está dizendo para quem, irmãos? Para mim que eu veio depois, para você que veio depois, e para aqueles que virão depois de nós. Essa é a oração de Jesus. A chave aí, para que o mundo, que se eu sou aperfeiçoado na unidade, você, nós como igreja, o que vai acontecer? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então qual que é o segredo para o mundo crer em Jesus? Quando o mundo vê que nós estamos sendo aperfeiçoados na unidade. Quem é o maior inimigo? Quem são os maiores anticristos? Aqueles que lutam contra a unidade. Porque quem luta contra a unidade, ele vai lutar também contra a salvação. Quantos que você já ouviu falar assim, eu ser crente como aquele, prefiro ficar do jeito que eu estou? Ir naquela igreja onde é que fulano congrega, você está doido? Compra e não paga. Trata mal a esposa não
submete ao marido, ela não o ama, não o respeita. Olha a forma que vive aquela família. De jeito nenhum, é crente só lá no domingo. São inimigos da unidade. Automaticamente, por falta de conhecimento, se tornam inimigos da salvação. Mas eu creio que em nome de Jesus hoje a chave está virando, porque nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus ainda em 2021, e 2022 será sobrenatural nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pegaram, irmãos? Amém? Conseguiram entender? Se você não entendeu, peça ao Espírito Santo para te explicar. Peça aí assim: Espírito Santo, me dá mais clareza, me ajude a entender, porque eu não quero mais ser o inimigo da unidade, eu quero trabalhar pela unidade. E trabalhando para a unidade, eu estou trabalhando pela salvação. Se eu estou trabalhando pela salvação, eu estou trabalhando para a volta de Jesus, porque Ele vai voltar quando todos ouvirem essa palavra. Amém? Então coloque sobre os seus pés e vamos orar ao Senhor. Ô Espírito Santo, enquanto os levitas vão se posicionando aqui, irmãos, feche seus olhos, comece a clamar o Senhor. Se você está sentindo que você ainda está duro, peça a Deus para colocar fogo. Irmãos, se você ainda sente que ainda falta ainda na sua vida áreas para ser curada, eu creio que Jesus te cura. Essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra dá vida. E por meio desta palavra eu creio que nós vamos viver tempos de unidade. Mais do que estarmos aqui no mesmo dia, no mesmo culto, cantando as mesmas canções, ouvindo a mesma palavra, mas saindo daqui todos trabalhando para o mesmo propósito, falando a mesma língua, irmãos. Irmãos, a salvação vai vir, mas para isso a unidade tem que vir primeiro. A unidade vai preceder a salvação, irmãos. Às vezes nós batemos cabeça, perguntando: Senhor, mas por quê? E talvez nós temos que mudar a pergunta, irmão. Não é por quê, é o que eu posso fazer para mudar isso. Oh Espírito Santo, faça em nós o teu querer, Senhor. Oh, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, oh Deus, sirva tudo. peça ao Senhor, irmãos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Você foi chamado para o corpo. Oh! Temos que ser como o Pai em Cristo. Temos que ser Para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo. Para que o mundo creia que o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo. Temos que ser. Peça os dons espirituais ao Senhor. Os dons são para a edificação do corpo. Você que já é batizado no Espírito, aviva o dom que há em ti, irmão. Aviva a chama do seu propósito, do seu chamado. Não se conforme apenas em estar participando de uma reunião, irmão. Participe do propósito que Deus te chamou. Viver em unidade, ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor. Revelar Cristo, porque nós somos como um bom perfume de Cristo para essa geração. Oh! Sim, Deus! Põe mais fogo
Você que precisa de cura, peça ao Senhor para te curar nessa noite. Ser Como Pai em Cristo temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo. Temos que ser Oh Deus! Ei! Você que foi ferido, você que foi machucado, e você luta contra a solidão, contra o isolamento. Você não quer ser assim, mas você acaba sendo assim. Você não quer ficar isolado, você quer ficar perto, você quer viver em comunhão, mas não consegue. Peça o Senhor para te curar, irmão. Deus tem cura. Ezequiel 36 vai falar que Ele vai dar um coração novo, vai remover também o espírito velho, vai pôr um espírito novo. Ele é quem te cura, Ele é o Senhor que te sara. Dê um passo de fé nessa noite. Saia desse cativeiro, saia desse lugar de solidão. Perdoe, perdoe, perdoe e viva o perdão. Oh, xaralacabará, xerebalabá. Oh, Espírito Santo. Coração do Pai. Oh, Senhor. Coração regenerado, coração transformado. Oh, Espírito de poder. Coração que é inspirado. Profetize isso sobre a sua vida, porque esse é o poder da palavra. Faça como Ezequiel nessa noite. Diga para você mesmo: ouça o que diz a palavra do meu Deus. Oh, oh Espírito Santo. Oh, somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. Grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Dá toda a honra e toda a glória ao Teu nome. Dá toda a honra e toda a glória ao Teu nome, Senhor. Ao Senhor pertence honra, glória, louvor, domínio e majestade para todo sempre. Este culto é para a glória do Senhor, as curas são para a glória do Senhor. Oh, oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Você vai agora levar a paz de Cristo para sua casa, para o seu casamento, para a sua empresa, para onde você for. Você vai dizer: eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, eu te abençoo, porque agora eu tenho paz, eu sou um filho da paz. Oh, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, Compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. preciso de ti, querido. Glória a Deus. Aleluia. Levante sua mão para o alto. Ah, Jesus, como é bom viver em união. Leve essa palavra para o seu coração, para a sua vida. Você é um filho da paz. E nunca esqueça, irmão, para vivermos em unidade, precisa ter comprometimento de todos e não só de uma direção da liderança. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família, por cada alma que se rendeu ao Senhor, que foi tocada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos viver esse compromisso, Deus, não só nesse momento, que sobreponha a canção, Deus, e a gente venha colocar isso como estilo de vida, entendendo a importância do próximo na nossa vida, a importância de proclamar a paz do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da Tua segurança, da Tua paz. Que o Senhor abençoe nossa semana, que o Senhor abençoe nosso resto de ano. Temos um 2021 ainda muito abençoado. Que o Senhor abençoe a nossa nação. Abençoamos o nosso presidente da República e toda a autoridade constituída pelo Senhor. Nós declaramos paz sobre o Brasil, a bênção do Senhor sobre a nossa nação, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. E que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus.